Canta a tua aldeia e serás universal. A frase de Tolstói resume a importância de se preservar a história de um povo, de garantir que vivências não sejam esquecidas. Muito destas manifestações seguem sendo contadas todos os dias nas ruas da nossa cidade. São detalhes, gestos, olhares que guardam nossa história, ajudam a contar episódios vividos e a preservar nossa própria memória afetiva. Nós temos muitos monumentos. Porto Alegre é conhecida como uma das capitais que tem o maior volume de escultura pública, né? Até pelos próprios momentos políticos do positivismo e outros tantos que o Estado viveu. Nós temos uma profusão maior até do que cidades que têm maior poderio econômico. É a cultura de um povo que ganha permanência através dos nossos monumentos. Manter essa memória coletiva da nossa sociedade. Esta foi a origem do projeto Construção Cultural, Resgate do Patrimônio Histórico, iniciativa do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no estado do Rio Grande do Sul e da Associação Sul-Rio-Grandense da Construção Civil, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Bem, a ideia desse projeto surgiu dentro do projeto do Sinduscom Construção Cultural, né, de revitalização do patrimônio histórico na cidade. Nós estávamos trabalhando lá no Parque Farroupilha, foram lá 32 monumentos recuperados em 2 anos e aí nos solicitaram que a gente pudesse trabalhar nesse projeto aqui da estátua do Laçador, que estaria com algum problema. E a estátua já tem 60 anos, o monumento tem 60 anos, e ele nunca tinha passado por nenhuma avaliação, que é exatamente essa que está feita. Preservar nossos monumentos para que eles sigam também recontando nossa história, todos os dias. Essa iniciativa é importantíssima para o Rio Grande do Sul de hoje e as novas gerações para perpetuarem os grandes artistas nacionais. E que personagem encarna melhor esta vivência, que simboliza nossas tradições? Mas até meados dos anos 40, não havia na capital do estado um monumento que representasse o homem da terra genuíno. Coube ao escultor Antônio Caringe traduzir essa imagem em metal e modelar a figura do gaúcho, com apoio das referências de vestuário trazidas pelo folclorista Paixão Cortes. O laçador foi criado originalmente em gesso e exibido a partir de agosto de 1954 na exposição do 4º centenário da cidade de São Paulo. Em 1958, foi fundido em bronze e virou monumento público em Porto Alegre. Poucos sabem, mas a estátua do Laçador foi feita com um objetivo: ser o símbolo do gaúcho. A ideia era dar um presente para a cidade de São Paulo em seu 4º centenário, numa grande exposição internacional em que havia o estande do Rio Grande do Sul. E o centro do estande era justamente a grande estátua do Laçador em gesso. Porém, a estátua causou um impacto muito grande em nós mesmos, gaúchos, e mudamos de ideia. Resolvemos trazer para Porto Alegre esta estátua e instalar aqui mesmo em nossa cidade. Foi então que em 1958, e agora em bronze, finalmente inauguramos a nossa estátua no dia 20 de setembro. Um grande símbolo e que, sem dúvida, até hoje encanta os gaúchos. Além da beleza estética, a escultura também ajudou a cristalizar uma imagem típica do gaúcho, que ainda não tinha representação consolidada até a metade do século XX. É nesse período que o movimento tradicionalista se organizava no estado. A importância desse monumento fez com que o projeto Construção Cultural, Resgate do Patrimônio Histórico priorizasse a percepção de problemas estruturais na estátua. Naquela ocasião, aproveitando o ensejo, subi no monumento e verifiquei a existência de microfissuras numa das pernas. E isto suscitou, do ponto de vista técnico, a necessidade de ver o que era isso, não é? Que causas, que consequências. O projeto, responsável por revitalizar 32 monumentos do Parque Farroupilha, deu início à sua 3ª fase com o diagnóstico do Laçador. Agora, nessa 3ª fase, nós estamos tratando daquilo que é o ícone do nosso estado, que é o monumento Laçador.
A gente sabia que o Monumento do Laçador, com a transferência que houve de local, poderia estar apresentando alguns problemas. Então, se nós aqui não temos técnicos no estado, no Brasil, que saibam trabalhar nesse tipo de material que foi feito esse monumento espetacular. Então, esse projeto visou trazer pessoas especializadas, no caso, o professor da França, e que aqui, fazendo análise para fazer o que tem que ser intervido nesse monumento, e ao mesmo tempo deu cursos para preparar profissionais aqui do nosso estado e do Brasil de trabalhar nesse tipo de recuperação. É uma etapa decisiva que prospecta fissuras que possam estar afetando o monumento e indique a necessidade de uma futura intervenção completa. O processo é conduzido por profissionais da França e do Brasil, especializados em esculturas e restauração de peças em metal. Essa iniciativa é muito importante porque ela é pioneira no país. Não sei de nenhum caso anterior que tenha se feito um estudo capacitando ao mesmo tempo que avaliando o estado de conservação do patrimônio, capacitando recursos humanos para fazer esse tipo de trabalho no futuro. Essa multidisciplinaridade, quer dizer, ao mesmo tempo em que a gente está trazendo o nosso know-how, o Antoine e eu, os participantes, eles vêm cada um de uma origem diferente, digamos, de uma profissão diferente. Tem pessoal da engenharia, tem um químico, tem arquitetos, tem um historiador da arte, restauradores. Então é muito rico, cada um contribui com a sua visão do caso, ou seja, da escultura, seja do material que foi feito, da técnica que foi usada, né? Então essa multidisciplinaridade é uma coisa muito rica. Faz uns 15 anos que eu trabalho no Brasil, de vez em quando, ou frequentemente com a Virginia Costa, a metalúrgica com a qual eu faço esse curso. E foi ela que me propôs de vir para ver o laçador e fazer uma experiência pedagógica. Bom, como se trata de um monumento público que está levantando um grande entusiasmo da parte da municipalidade e o nível da cidade, é um bom elemento para que a restauração seja feita em boas condições. Não é só um problema técnico, mas também de entusiasmo. E aqui eu acho que o entusiasmo estão todas reunidas para fazer esse trabalho. Tem diferença no que diz respeito à fabricação e à base das esculturas. E no que diz respeito à restauração, aqui é um tema mais novo do que na França, por exemplo. Na França faz 30 anos que a gente desenvolve aos poucos a restauração de obras parecidas. E aqui é um tema mais novo, então tem que começar aos poucos. Mas a fase de descoberta é a mais interessante e está começado, então não tem nenhum problema. O projeto já deu início à recuperação do principal símbolo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. O projeto ele vem na linha de montar uma oficina, escola, que aprenda com o laçador, como paciente, os procedimentos de um diagnóstico técnico. E esses procedimentos de um diagnóstico técnico vão chegar a um ponto de ver a alternativa de correção é essa ou não há necessidade de nenhuma alternativa, não há perigo, não há isso. Ou seja, é uma obra que deve ser tratada com o respeito que merece. Mas vai mais além. Simultâneo, foi organizado um ateliê-escola com a formação de 15 profissionais locais do campo da restauração, orientado e desenvolvido por estes especialistas, francês e brasileira. Na primeira etapa, com aulas teóricas, foram apresentados procedimentos que envolviam ensaios de microdureza, análises de caracterização de ligas metálicas e também um estudo de caso do Monumento do Laçador. Na sequência, as aulas foram in loco, junto ao laçador, com o cadastro e a análise do monumento. Os alunos conheceram na prática aspectos de limpeza da estátua, de intervenção e de conservação. E desenvolveram também técnicas de análise visual, coleta de amostras, além de demonstrações de solda e de limpeza física.
foi uma oportunidade para que técnicos de várias partes do país pudessem aliar teoria e prática no diagnóstico e na conservação de monumentos. Eu sou de São Paulo, eu vim até o Rio Grande do Sul para fazer esse curso, porque lá em São Paulo eu sou chefe de monumentos do Departamento do Patrimônio Histórico. E lá a gente já sente a necessidade que tem poucas pessoas que são especialistas em metais na hora para fazer o restauro. Então para mim foi muito importante estar acompanhando, para poder estar diagnosticando e isso me ajudar quando eu voltar para São Paulo também, que a gente sempre acaba achando os mesmos problemas em outras esculturas. Eu sou engenheiro metalúrgico, fiz meu mestrado e sou doutorando na área de ciência dos materiais. E graduando em História da Arte, então eu decidi no meu doutorado estudar a parte de conservação de metais em esculturas, não necessariamente desse tipo de material, mas esculturas metálicas ao relente. Bom, eu sou restauradora, trabalho na área de metais e é bem raro acontecer um curso nessa área, então quando acontece no Brasil, enfim, a oportunidade, a gente sempre faz um esforço para participar. A própria sensibilização para a relação da área patrimonial é importante, porque a partir dessa sensibilização a gente consegue respeitar mais o monumento, olhar de outras formas. Eu acho que essa iniciativa tem um quê de responsabilidade, de modo que é o primeiro monumento que se apresenta para quem está chegando na cidade. Então a gente tem uma responsabilidade maior com o primeiro monumento que é apresentado para quem está chegando na nossa capital, de um bem que faz para todo mundo se sentir privilegiado aqui, fazer parte de um grupo que está analisando qual é a situação do nossa principal obra. Bem, eu acho que uma iniciativa como essa é extremamente importante justamente porque a gente vive numa cidade que tem um dos maiores acervos ao ar livre, né? Tem obras que não só são pequenas obras que representam algumas pessoas importantes da cidade, mas são obras como essa, que representam o povo como um todo, né? Assim como outras da cidade também. Então acho que trazer diferentes profissionais para dar uma olhada nessa obra e poder trocar ideia, isso é de suma importância, né? Para que a gente possa construir conhecimento mesmo e conservar esse tipo de obra. Toda a sociedade vai se beneficiar, porque no momento que a gente restaura ou analisa, ou simplesmente a gente conhece aquele bem que é da sociedade, vai fazer com que haja uma responsabilidade maior para que todos os outros monumentos da cidade sejam cuidados, sejam vistos. Alguns monumentos não são vistos aqui na nossa capital. E com uma atitude dessa a gente pode fazer com que os olhos da cidade se virem para esse aspecto cultural que tem na nossa capital, que é muito bonito, mas que, no meu ponto de vista, não é bem explorado. Dessa forma, com as entidades que estão à frente da iniciativa e o apoio da sociedade civil, o projeto já mostra resultados. E esse projeto de resgate histórico, ele vem trazer uma reflexão para a nossa sociedade quanto à manutenção e conservação desse acervo e uma busca por trazer uma consciência enquanto educação patrimonial do nosso acervo e, consequentemente, zelar por ele. Construção cultural, resgate do patrimônio histórico, valoriza nossos monumentos públicos e a história que eles ajudam a contar. Ele é importante porque ele não é de ontem e nem de hoje, será sempre uma figura da literatura regional, independentemente do segmento social que ele representa, como tropeiro, carreteiro, e tantas outras figuras, laçador, que ele representa a figura de um dos gaúchos e precisa ser feita com maior autenticidade para ser fiel à literatura do Rio Grande. Destaca também os profissionais da área da conservação de bens culturais, com capacitação adequada através de especialistas reconhecidos. E também contribui para divulgar as técnicas adequadas à conservação de obras públicas em metal. Importante quanto, e é o que a gente acha, e é da visão da instituição, é que outras organizações percebam a importância desse nosso trabalho e sigam por aí. Tem outras tantas áreas, tem outros tantos monumentos, tem outros tantos parques, tem outras tantas coisas que a cidade precisa e que o poder público não consegue, por todos os motivos que se sabe.
que outras instituições iguais às nossas, ou semelhantes às nossas, poderiam fazer. É a manutenção da nossa história, a garantia de que as tradições e vivências se perpetuem e de que as novas gerações aprendam com seus monumentos a reconhecer e admirar a cultura que também os formou.